Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Eu sou Simone Valverde, trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, e dando continuidade hoje ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar do capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, o item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. E, para tanto, nós vamos iniciar com a nossa prece, rogando assim: Senhor Jesus, amado irmão, Deus nosso Pai Criador e espiritualidade, diretora da nossa casa, o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, Rafael, Francisco de Assis e Ubirajara. Rogando a vós para que o nosso estudo seja um estudo harmônico, um estudo de paz, que consigamos, Senhor, encontrar as palavras necessárias para traduzir o Teu Evangelho, que Tu tão bem exemplificaste quando aqui esteve conosco na terra. Seja conosco, mais uma vez nos sustentando, nos amparando para tal, que possamos ter uma noite de paz, de estudo, de reflexões para a nossa vida cotidiana. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nossos queridos irmãos, hoje nós vamos estudar, como eu falei, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E nesse capítulo, Honrai vosso pai e vossa mãe, né, que traz sempre muitas reflexões, muitas discussões sobre palavras que foram proferidas por Jesus em relação à família, né, que nós já vimos nos domingos anteriores. Nessa forma, foi perguntado, né, e trazido por Kardec, pelos espíritos que inspiraram e que trouxeram, né, o Pentateuco, como nós já bem sabemos, sobre essa relação entre nós, espíritos encarnados dentro de uma mesma família, e aqueles que nós percebemos que não estão encarnados na nossa família, mas que nós os temos como se estivessem, né? Como nossos verdadeiros irmãos, enfim, verdadeiros parentes consanguíneos. E aí foi colocado dessa forma, sob esse título, sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. E aí, antes de começar o Evangelho, no Livro dos Espíritos, nós já vimos que temos espíritos que são familiares, né? Da mesma maneira, quando nós encontramos alguém pela primeira vez aqui, né, nesse momento dessa nossa encarnação, e nós nos sentimos tão afins, né, tão afinados àquela pessoa, tão afinizados, então a gente tem uma afinidade e a gente tem objetivos comuns, tem um magnetismo que nos atrai, tem uma simpatia entre nós. Então, na verdade, a gente às vezes até fala, parece que eu conheci ontem, mas parece que eu conheço aquela pessoa há muito tempo, e tem uma confiança, uma afinidade que os mantém, que nos mantém unidos, e muitas vezes mais do que pessoas que são do nosso convívio diário, da nossa família consanguínea. Então a gente já viu isso, né, lá no Livro dos Espíritos. Mas, voltando ao Evangelho, que daqui a pouco a gente vai de novo para o Livro dos Espíritos, voltando ao Evangelho, né, foi colocado dessa forma, inicialmente, sobre se os laços de sangue determinariam forçosamente os laços entre os espíritos. E os espíritos colocaram que não, porque uma vez que o corpo precede do corpo e o espírito não procede do espírito, se o espírito não procede do espírito, nós não temos uma hereditariedade espiritual, não existe isso, né? O que existe é que o espírito já existia antes da formação do corpo, quem criou o espírito foi Deus, não foi o nosso pai material, e aquelas características físicas, materiais, genéticas que nós trazemos são relacionadas realmente à procedência material entre os corpos, né? E também relacionada à programação espiritual a que nós estamos submetidos através daquele momento de programação pré-encarnação, que muitas vezes
né, ocorre com a nossa anuência. Então, nós sabemos que teremos determinadas provas, não nos lembramos, graças a Deus, que teremos determinadas provas quando aqui estivermos encarnados, e sejam provas relacionadas a doenças, né, a situações genéticas ou não, são situações que vêm sim impregnadas no nosso perispírito, como um carimbo, né, para serem então materializadas no nosso corpo material, para que nós tenhamos essa prova, para que nós passemos por essas experiências e que consigamos superar as nossas dificuldades. Dessa maneira, sim, a parte genética, né? Nós temos vários livros, e eu não estou falando apenas dos livros da parte genética enquanto ciência, mas sim livros relacionando a parte espiritual com a genética daquela família, né? Como se fossem, eu também não gosto, como o Divaldo diz que não gosta da palavra karma, né? Que o karma tem que ser, mas como se fossem um processo de resgate familiar, né? Como se fosse um karma familiar. Mas, na verdade, como ele também nos traz sempre, nos lembra sempre, né, Divaldo Pereira Franco, o bem que nós fazemos enquanto encarnados anula ou ameniza, né, o mal que nós já fizemos. Então, dessa forma, não é um tem que ser, mas poderá ser se nós não superarmos as nossas dificuldades. E dessa forma, nós temos algumas características que se apresentam de modo físico. Mas voltando então, como o espírito não procede do espírito, apenas o corpo procede do corpo, a parte espiritual é nossa. Então, muitas vezes a gente escuta, né? Foi até colocado no encontro sobre o Livro dos Espíritos, no 40º encontro sobre o Livro dos Espíritos do Centro Espírita Leon Denis, agora no último período de carnaval, né? Muitas pessoas até saíram assim, aliviadas por terem essa elucidação, né, sobre o espírito não proceder do espírito, que muitas vezes, né, principalmente mãe gosta de uma culpa, né, e às vezes a mãe fica se sentindo culpada por determinadas atitudes do filho, porque ela acha que dependeriam apenas da procedência material e, consequentemente, genética, e até da convivência, da educação. Só que depende muito mais da moralidade, do grau evolutivo que aquele espírito carrega e do seu livre-arbítrio, mesmo na tenra idade. E claro que nós temos o nosso papel de estarmos ali, nós, família, né, de estarmos conduzindo, mas temos que lembrar que aquilo é parte trazido pelo espírito. O espírito é muito mais antigo do que podemos supor. E dessa forma, os espíritos colocam para Kardec que os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição e que nutrem reciprocamente na vida terrestre. Então, na verdade, nós viemos juntos, muitas vezes, não só por escolha, mas por aceitação. Aceitação que eu digo assim, olha, né, um espírito familiar conhecido daquele grupo, simpático àquele grupo. Então, você vai para resgatar isso, né? Vou falar de mim, né? A Júlia e o Adalto aceitaram te receber como filha nessa encarnação. Então, é assim que a gente vem, né? Porém, o que acontece? Os verdadeiros laços de família não são fixados pela consanguinidade, como eu já coloquei, os espíritos trouxeram isso nesse item do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim são firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Então a gente já tem essa simpatia anterior à encarnação, pela convivência, pela comunhão de pensamentos, por essa educação, por essa moralidade que é colocada durante aquela encarnação e também após. Porque muitas vezes nós somos trazidos para aqueles espíritos simpáticos a nós, para que eles nos ajudem nas provas que nós precisamos passar, para que eles nos deem um suporte ou nos acolham. E eu não estou falando só de pai e mãe, eu estou falando também do filho, né, que acolhe aquele pai e a mãe. Estou falando do filho, do irmão que acolhe o irmão, do primo, do tio. Às vezes a gente tem um parente que mora muito mais distante fisicamente e que nós temos afinidade e nos acolhe nas nossas dificuldades, até mesmo
por meios eletrônicos atualmente, né? Seja por um telefonema, por uma chamada de vídeo, qualquer coisa parecida, mas que estão sempre ali nos orientando. E dessa forma nós temos então, né, da mesma forma que eu falei da afinidade, nós temos espíritos que encarnam como irmãos e que são irmãos consanguineamente falando e que são extremamente antipáticos um ao outro e que se repelem. E às vezes a gente tem uma família que tem, sei lá, 5, é mais difícil hoje, né? Mas 3 irmãos, 3 filhos ali, e um não tem afinidade com aqueles outros 2. 5 e 1 ou 2 não tem tanta afinidade com aqueles outros irmãos. A família fica surpresa que ele tem mais afinidade com outras pessoas, mas porque muitas vezes, não só pela comunhão de pensamentos, e principalmente por isso, afinidades e tudo, mas pela simpatia, porque às vezes ele é trazido para aquela família por questões como já foram expostas anteriormente, mas ele não tem afinidade e depende do livre-arbítrio dele também querer passar por aquela situação seja de prova, porque às vezes a família tem uma prova ali e ele está distante, ele prefere se manter distante, então não se envolve e como a gente pode dizer, não aproveita a oportunidade de participar daquela prova de forma indireta, né, ajudando aquele familiar que está ali. E aí dessa forma é colocado que há as famílias unidas pelos laços espirituais e as famílias unidas pelos laços corporais. As primeiras são mais duráveis, né? Porque elas se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos por intermédio das diversas migrações da alma, e as outras são tão frágeis quanto a própria matéria, se desfazem tão logo quanto a gente desencarna. Isso serve para marido, mulher, etc. Né? Não é porque isso já é trazido também no Livro dos Espíritos, foi uma pergunta que Kardec colocou, não é porque temos inúmeras encarnações que vamos encontrar quando desencarnarmos centenas de mães, de pais, de maridos, de esposas, não é por aí, tá? Nós vamos encontrar principalmente aqueles que pelos quais temos afinidade, pelos quais temos simpatia. E assim foi isso que Jesus colocou, que queria que nós compreendêssemos quando ele nos trouxe: eis minha mãe e os meus irmãos. Ele não quis dizer que ele tinha pouca afinidade por Maria, porque nós sabemos que não é verdade. Seus exemplos, suas atitudes mostraram de fato o seu amor universal, porque nós ainda não temos condição de atingir esse amor universal. Nós conseguimos achar difícil um irmão que não se afiniza naquela família, mas nós não percebemos que nós não nos afinizamos com outro irmão não consanguíneo que está passando por uma dificuldade, mas não faz parte, às vezes a mesma dificuldade, mas não faz parte da nossa família. Então, o nosso olhar, apesar da gente aprender que nós não podemos julgar, quem somos nós para julgar qualquer pessoa, qualquer atitude, mas mesmo assim nós temos aquele olhar que nós não compreendemos ainda, mas isso é a nossa dificuldade. Isso aí já é nosso problema, é outro estudo, né? E assim, por isso, pelo mesmo motivo, Jesus, quando se referiu aos seus discípulos, disse: eis aqui os meus verdadeiros irmãos. Então, na verdade, pela afinidade, pela comunhão de pensamentos, por tudo que nós colocamos anteriormente, pela simpatia. E aí, no Livro dos Espíritos, eu estou sendo rápida, né? Nós temos um tempo para cumprir. E aí, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, sobre a pluralidade das existências, também foi colocado por Kardec, entre as questões 203 e 206, sobre parentesco e filiação. E aí, entre as coisas que foram colocadas, eu vou trazer só 2 frases, uma da 204, onde os espíritos colocam que a parentela ultrapassa a nossa existência atual. Então, isso também já trouxe do Evangelho, mas está ali na questão 204. E na 205 também é colocado pelos espíritos que a doutrina da reencarnação distende, amplia os laços de família, porque muitas vezes, né, é colocado por pessoas que não são espíritas e até mesmo pelos espíritos, por Kardec, no Livro dos Espíritos, essa questão que poderia ser colocada, Kardec como cientista, né, ele fez, e pedagogo especialmente, né, um cientista da educação, ele fez muito bem a condução dessas perguntas para que não ficassem dúvidas, e dessa forma havia esse questionamento sobre
se a pluralidade das encarnações, das existências, romperia os laços de família. E, na verdade, ela distende, ela aumenta, porque nós vamos ter, quanto mais distendida é essa afinidade, esses laços de família, até o ponto que, quando formos espíritos puros um dia, nós teremos alcançado o amor universal, onde nós não vamos ter preferência, verdade, não vamos ter mais aquela preferência por aquele amigo ou por aquela família, porque nós vamos amar a todos por igual. E aí a nossa patronesse, Teresa d'Ávila, nos coloca no Livro da Vida, no capítulo 31, também, para que sempre ela traz, né, aquele pano quente para a gente, né? Ela fala para a gente que nós não nos aflijamos. Então, quando ela traz sobre essas situações da nossa possível não afinidade com aqueles parentes que nos cansam a convivência, é tão bonitinho como ela coloca, né, de forma tão educada. Então, quando nós tivermos essa dificuldade com parentes que nos cansam a convivência, que falam mal de nós, que não têm oração, enfim, ela diz que nós não devemos nos afligir, que nós devemos nos manter em oração, fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance, nos colocando sempre a nossa esperança no Senhor. Porque ela diz que a nossa atitude natural, né? A gente não fica feliz quando alguém fala mal de nós. É uma atitude natural, é uma atitude de nós que estamos encarnados e especialmente nesse grau evolutivo aqui no mundo de provas e expiações. Ela fala da nossa frágil natureza, né? E aí ela diz que nós devemos ter uma grande confiança e nunca desanimar, confiando sempre e tendo convicção no Senhor e no porvir, né? E aí ela diz que o porvir é a vitória. E dessa forma, como espíritas, nós sabemos que os espíritos são criados simples e ignorantes, mas nós não retroagimos. A lei é de progresso, a lei é de amor, e nós somos seres imortais. Então, dessa forma, nós precisamos refletir sempre sobre essa parentela, não só corporal como espiritual, para que nós consigamos, pouco a pouco, ir atingindo esse amor universal. Consigamos, pelo menos, compreender aquela dificuldade, confiar no Senhor e orar para que sempre consigamos manter, né, esse equilíbrio. Porque nós também, faz parte da nossa missão, buscar, não só, não tenho afinidade, buscar essa afinidade, buscar essa simpatia, tentar entender a dificuldade que aquele irmão ainda tem, né? Que às vezes a gente pensa que não tem, a gente pode não ter naquele momento, naquela situação, mas normalmente nós temos e temos outras tantas. E dessa forma vamos novamente unir nosso pensamento, agradecendo mais uma vez a espiritualidade benfazeja que nos permite tantas elucidações acerca do Evangelho de Jesus, que nos permite tantos espíritos que passaram por aqui antes de nós para nos exemplificar, para nos conduzir de forma que consigamos, através do seu exemplo, nos melhorar, buscarmos a nossa melhora, a nossa evolução espiritual. Esteja conosco agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.